Se você já se perguntou sobre quem foram os primeiros seres humanos a pisar em registro e região, essa edição do Resenha é ideal para você. Caso seja a primeira vez que visita o nosso canal, não deixe de se inscrever e acionar o sininho. Roda a vinheta e vamos juntos ao mergulho mais profundo possível na história do Vale do Ribeira. Muito antes dos japoneses e dos portugueses chegarem aqui nessas terras, muito antes até mesmo dos índios, estamos falando de uma volta no tempo de aproximadamente 10 mil anos. Primeiro de tudo, vale lembrar que Registro e o Vale do Ribeira, assim como todo o continente americano, era um só pedaço de terra. Digo, obviamente, no sentido de não ter divisões, pois estamos falando de um período situado na pré-história. Os primeiros seres humanos que se tem notícia a habitar essa região é o povo de Sambaqui, palavra que vem do tupi tamba e qui, traduzido como monte de concha, pois os sambaquieiros tinham como um dos principais costumes empilhar conchas marinhas e moluscos nativos da Mata Atlântica, conhecido popularmente também como caramujos. E esses montes variam muito de tamanho. Existem registros de alguns que chegam até 30 metros de altura. Arqueólogos encontram, além de conchas, ossos de mamíferos, equipamentos primitivos de pesca e até objetos de arte, num verdadeiro arquivo pré-histórico. Recentemente, por volta do ano de 2000, foi encontrado um fóssil humano na cidade de Cajati de aproximadamente 10 mil anos, medido pelo carbono 14 e foi considerado o crânio mais antigo que se tem notícia no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia do quão importante foi essa descoberta, após analisado toda a sua estrutura, foi denominado de Luzio, por conta da semelhança com o crânio de Luzia, que foi considerada a primeira mulher que se tem notícia de existência no Brasil e no continente americano, com idade aproximadamente entre 11 a 13 mil anos, e que vivia na região que hoje damos o nome de Minas Gerais, encontrada numa cidade aos redores de Belo Horizonte. Uma descoberta vem intrigando arqueólogos da USP. Eles encontraram o fóssil do possível habitante mais antigo de São Paulo, que teria vivido por aqui há 10 mil anos. Luzio, como já foi batizado pelos pesquisadores, foi achado a 60 quilômetros da costa, mas foram encontrados junto ao corpo elementos da vida marinha. Luzio foi encontrado em Cajati, no Vale do Ribeira, a poucos quilômetros do litoral e a 250 quilômetros de São Paulo. Segundo os estudos, ele viveu aqui há 10 mil anos. O material retirado dos sítios arqueológicos chega assim ao laboratório, misturado à terra e a conchas. Depois da limpeza, tudo é separado e classificado num verdadeiro quebra-cabeças. O paulista mais antigo já encontrado também passou por todo esse processo. E agora exames mais aprofundados nos ossos e no material que estava junto a eles ajudam os pesquisadores a desvendar melhor o nosso passado. Na época da descoberta, o achado surpreendeu os arqueólogos, já que ossadas desse tipo, dos chamados paleo-americanos, só tinham sido identificadas longe do litoral, no meio do continente. Foi assim com Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas, que estava em um sítio em Belo Horizonte. Luzio tem a mesma idade, origem, mas viveu em outra região e foi sepultado de outra maneira, em conchas de moluscos, o chamado sambaquis. Mas voltando ao Luzio, nosso ilustre morador milenar do Vale do Ribeira, que era um homem sambaqui fluvial, um tipo de sambaquiense criado próximo a rios. Certamente esse é o primeiro indício de forte vínculo com a nossa região, sendo os dois prováveis principais rios utilizados por ele, o Rio Jacupiranga e o Rio Ribeira. Com idade por volta de 25 a 30 anos quando faleceu, estatura de 1,60 m, tinha marcas de lesões na clavícula, que sugerem esforço repetitivo por conta do ato de remar ou nadar. Mais uma vez, um forte indício de afinidade que ele tinha com as águas.
E apesar disso, Luzio se alimentava pouco de peixe, pelo menos nos últimos 6 meses de vida, conforme analisado em sua alçada. Seu cardápio do dia a dia era composto de carne de caça, provavelmente de roedores, porcos do mato e cervos, além de alguns legumes e frutas. Foi encontrado, junto aos seus restos mortais, pontas de lanças feitas de pedra, no qual indica que ele tinha costume de caçar. Além disso, foram encontrados alguns dentes de tubarão, que serviam como colares. E isso é um indicativo de que ele tinha um forte vínculo com o litoral do Vale do Ribeira, e que ele e seu povo tinham uma boa técnica de navegação, pois esse animal é geralmente encontrado mais adentro dos mares. Por conta dessa ligação que Luzio tinha com as possíveis praias de Ilha Comprida, Iguape ou Cananéia, isso nos faz raciocinar que, se ele caminhava num raio linear de pelo menos 40 a 50 quilômetros até o nosso litoral, certamente ele vinha até Registro atrás de caça, para garantir a sua sobrevivência e a de sua família, ou mesmo como uma das opções para ter acesso ao rio Ribeira. Ele pode ter sido o primeiro ou um dos primeiros seres humanos a andar no solo que hoje em dia é uma das principais vias de Registro, a nossa atual Avenida Jonas Banks Leite, que há 10 mil anos atrás provavelmente tinha essa vista que vocês estão vendo aí na imagem. E por conta de Registro ser um dos municípios mais desenvolvidos no Vale do Ribeira, não temos notícias de investigações arqueológicas no nosso município, uma vez que boa parte dos terrenos já foram mexidos em recentes construções. E isso faz diminuir muito a esperança de se encontrar algo com importância histórica. Muitas discussões foram abertas a respeito da origem de Luzio, ou seja, de onde o seu povo veio antes de se instalar aqui no Vale do Ribeira. E existem 2 teorias. A primeira é que ele poderia ser um parente distante da Luzia, que, como eu expliquei, é o fóssil mais antigo das Américas encontrado em Minas Gerais. Provavelmente as gerações seguintes de Luzia foi avançando para as terras ao sul do continente e chegando nessas regiões pode ter sido influenciado pela cultura sambaquense do litoral paulista. A outra possibilidade é que Luzio tenha vindo de uma família de sambaquis comum das nossas praias e, ao avançar para as matas, foi considerada como uma espécie entre o homem do mato e o homem do mar, com características das 2 culturas pré-históricas. Ainda levando em consideração essa possibilidade, alguns povos sambaquienses teriam seus vestígios submersos por conta do fim da Era do Gelo, que fez com que o nível do mar subisse consideravelmente, dificultando assim qualquer possibilidade de pesquisa dos povos mais antigos de sua linhagem. Para concluir nossa resenha de hoje, vamos assistir um documentário produzido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, em sítios arqueológicos do Vale do Ribeira. Nas encostas desses morros, nas margens dos numerosos córregos e rios desta região, viveram povos cuja existência e modo de vida ainda hoje são um mistério. Vale do Ribeira, que se estende por mais de 450 quilômetros, atravessando o noroeste do estado do Paraná e sudoeste de São Paulo, já era ocupado pelo homem há 10 mil anos. Só agora, os arqueólogos estão descobrindo quem eram e como viviam esses povos. Nesta pequena fazenda, localizada na Serra do Azeite, uma equipe de arqueólogos está desvendando alguns dos mistérios que durante milênios ficaram sepultados nessas terras. Estes pesquisadores estão à procura de objetos aos quais ninguém daria atenção. Lascas de pedra, pequenos pedaços de ossos, restos mínimos de carvão.
Montanhas e montanhas de conchas de caramujo. Aqui em cima, não é? Tá no 1, né? 33. Pesquisando cada vestígio desses, os arqueólogos pretendem contar a história da ocupação desta região desde Ele concentra as 3 ocupações que a gente conhece na região do Vale em outros sítios espalhados, né? Geralmente essas ocupações não se encontram no mesmo lugar. E aqui as 3 se encontram sobrepostas e até misturadas. Mas se trata basicamente de uma ocupação ligada aos sambaquis fluviais, que a gente estima ter entre 9 ou 10 mil anos, seria a ocupação mais antiga da região. No momento posterior, por volta de 1.200 anos atrás, vieram caçadores que faziam pontas de flecha e tem uma indústria expressiva nesse sítio, com grande quantidade de pontas e de lascas. E por volta de uns 800 ou 600 anos atrás vieram as populações ceramistas, já agricultoras, que a gente chama de tradição Itararé nessa região, né? Tem a ver com as populações de língua G do Sul, conhecidas como Caingangue. Os arqueólogos chamam de paleo-índios os povos que habitaram o Brasil no final do Pleistoceno, era geológica que durou até cerca de 12 mil anos atrás. Os sambaqueiros do Vale do Ribeira são dessa época, por isso são chamados de paleo-sambaqueiros. O hábito característico desse povo era colecionar conchas de caramujos, formando verdadeiros monumentos, chamados de sambaquis. A palavra vem da língua tupi, tamba e qui, monte de conchas. A espécie que predomina aqui, 99,999% das conchas que a gente encontra nesse sítio são de um gênero chamado Megalobulinus. Esses caramujos hoje em dia não são tão abundantes na região. Não é fácil de encontrar. E mesmo no passado, talvez em condições melhores de umidade, a gente pode imaginar tudo descoberto pela Mata Atlântica, úmida, não seriam tão fáceis de encontrar. Eles teriam que percorrer uma área considerável para poder juntar uma boa quantidade desses caramujos. É um esforço para acumular essas conchas, de ir atrás desse caramujo. E eu não acredito que isso seja por razões só gastronômicas e nutricionais. Não, eu acho que há um esforço de juntar essas conchas, principalmente que a gente vê elas acumuladas muito concentradas num lugar só, não estão dispersas no terreno, não estão formando acúmulos verdadeiros aqui. Agora, as populações sambaqueiras ainda são um mistério. A gente sequer sabe exatamente por que essas conchas são acumuladas, né? Há algumas hipóteses, assim, de que seja para sepultamento. Então, eles ainda são um grande mistério. Por isso que a gente está trabalhando neles agora, tentar resolver um pouco do que esse mistério, do que é esse mistério. As escavações aqui no sítio arqueológico da Capelinha começaram há 2 anos e se intensificaram no final do ano passado. Ao investigar diferentes pontos do terreno, os arqueólogos vão descobrindo as primeiras pistas sobre como e por que este sambaqui foi construído. Aqui é a periferia do sambaqui. Os níveis de conchas estão caindo assim. Mas se você olhar o perfil daqui, você vai ver que tem uma camada de conchas inteiras e as pedras estão mais ou menos em cima dessa camada. Então as conchas inteiras foram colocadas, elas são leves, né? Então as pedras com alguma terra, possivelmente, foi jogado em cima para escorar, né? Seria isso, manter a estrutura. Agora, por que essas conchas são acumuladas? Provavelmente sepultamento. Uma das campanhas de escavações no sítio da Capelinha recebeu o reforço de 10 alunos do Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, da USP. A cada aluno foi destinada uma área de 1 metro quadrado para escavar. É um trabalho que exige paciência e muita concentração. As camadas de terra são removidas com colher de pedreiro, que é substituída pelo pincel quando algum objeto é encontrado.
Com uma espátula é dado o retoque final. Antes de retirar o material, é preciso fazer um croquis com o desenho e as medidas exatas do objeto e do local onde ele foi encontrado. E eles encontraram muita coisa. Além de ossos de animais e objetos líticos, os alunos encontraram restos de um esqueleto, não muito bem preservado, mas já foi o suficiente para eles se sentirem verdadeiros arqueólogos. Agora é muito diferente quando você vê onde está achando aquele material, por que aquelas observações, por que a diferença entre camada 1 e camada 2, o que é isso, o que é aquilo, o que é o contexto funerário, dizer que aquele osso foi encontrado perto de um sepultamento, agora fica mais claro para eles. Ao longo do Vale do Ribeira, já foram localizados 33 sambaquis. Os sítios arqueológicos estão localizados quase sempre na confluência de pequenos córregos com grandes rios que cruzam o vale. Por isso, eles são chamados de sambaquis fluviais. Os primeiros levantamentos desses sítios arqueológicos foram feitos no início da década de 80. 20 anos depois de terem descoberto vários sambaquis, a equipe de arqueólogos está de volta à região para localizá-los novamente. Agora, a equipe conta com recursos modernos, como o GPS, sistema de localização por satélite, que vai permitir a elaboração de mapas exatos com a localização dos sambaquis. Na busca pelos sambaquis, a expedição cruza o rio Ribeira numa precária balsa, atravessando a fronteira do estado de São Paulo com o Paraná. O caminho não é lá muito confortável. E é preciso disposição para muitas caminhadas. Mas os resultados logo começam a aparecer. Às margens do rio Ribeira, a expedição encontra um sambaqui que foi cortado por uma estrada. Ferramenta lascada. Os arqueólogos vasculham a área e fazem uma descoberta surpreendente. Uma ossada humana. Esqueleto no meio da estrada. Esqueleto no meio da estrada. Aqui, uma parte do esqueleto. Mais adiante, um crânio estampado no leito da estrada. Mas o trabalho mais completo dos geofísicos foi feito no Sambaqui do Moraes, próximo da cidade de Miracatu. O sítio arqueológico fica dentro de um verdadeiro mar de bananeiras. O dono das terras costumava plantar feijão no local, mas autorizou a destruição da pequena roça para ter início mais uma etapa de escavações arqueológicas. Antes do sítio ser escavado, os geofísicos fizeram um levantamento completo do local. Primeiro, o terreno foi transformado numa espécie de tabuleiro, com medidas e ângulos precisos formando cada quadrado. Os equipamentos são sofisticados, como o GPR, sigla em inglês para radar de penetração no solo. Um dos operadores praticamente veste o computador que lê os sinais captados por duas antenas, usadas para vasculhar o terreno a cada 20 centímetros. O sítio arqueológico tem cerca de 400 metros quadrados. Quando todos os dados são carregados no computador, o que se tem é uma visão tridimensional do sítio arqueológico. O multicolorido é o que dá todas as informações importantes sobre as características do sambaqui. Nós obtemos esse mapa, né, de topográfico. A parte aqui que está em vermelho é a parte alta, né? Em azul a parte baixa. Da parte vermelha aqui até a parte azul é cerca de 6 metros de desnível, né? O sítio aparece aqui, né, nesse montículo. Continua um pouco ainda para o outro lado aqui da estrada. Aqui é a estrada que corta o sítio. E aqui é um curso d'água que passa margeando o sítio, né? E os dados geofísicos, nós optamos por desenhar sobre a topografia. E sobreposto ao mapa topográfico está
essa escala de tonalidades que mostra onde é mais radioativo, em vermelho, e menos radioativo em azul. Por exemplo, as conchas, ao que parece, ficam confinadas quase numa camada irregular, mas de qualquer maneira uma camada, que faz com que ela apareça assim como fosse um halo aqui na meia encosta do morro, né? Algumas questões não estão bem resolvidas ainda. Por exemplo, essa anomalia magnética que aparece aqui, nessa tonalidade vermelha, aqui a gente vê que elas estão associadas a rochas naturais, né? Agora, essas outras aqui, se a gente anda no terreno, a gente não vê essas rochas, então parece que elas estariam debaixo do terreno. E se a gente olha no conjunto, observa, ela quase margeia o sítio, que poderia estar representando quase um anfiteatro natural para onde o sítio foi construído. Uma grande equipe de arqueólogos e estudantes chega para realizar 2 semanas de escavações no Sambaqui do Moraes, que iriam revelar novas descobertas. O uso da enxada é só para tirar o mato, porque todo o trabalho será feito na base da colher de pedreiro e do pincel. As escavações mal começaram e já surgiram os primeiros vestígios, ossos de animais. Certamente, restos de alimentos dos sambaquieiros que viveram aqui, como, por exemplo, a queixada do porco do mato. E o trabalho está só começando. Este dente de tubarão foi encontrado numa quadra onde, logo depois, uma nova descoberta chamou a atenção de toda a equipe. Aos poucos, surge da terra um colar, feito com dentes de macaco. Você já vai levar a caixa de cerveja. Vou levar o colar. Você vai levar o colar e a caixa de cerveja. Tem mais, já? Tá todinho aqui. O que é isso? Colar. Olha o colar aqui, ó. Olha, que legal. Olha os dentes. Todos É uma aranha furados, aqui. Uma beleza. Aponta você. Muito bem. O colar encontrado é idêntico a este outro, descoberto num sambaqui litorâneo. Os dentes de tubarão serviam de fecho para o colar. O autor da descoberta já se sente recompensado por tanto suor e trabalho. Mas é só na segunda semana de escavações que começam a aparecer as descobertas mais importantes, os sepultamentos. E eles são muitos. Alguns estão bastante fragmentados e dispersos no terreno, tornando difícil uma identificação mais exata à primeira vista. Mas à medida que as escavações se aprofundam, começam a surgir ossadas humanas completas, totalmente preservadas. Os esqueletos estão numa posição encolhida que seria impossível de ser adotada caso os enterros ocorressem logo após a morte. Por isso, os arqueólogos acreditam que são sepultamentos secundários, ou seja, o corpo poderia ter passado por algum processo, como a defumação, para depois poder ser dobrado dessa forma e enterrado. Esse aqui é o sepultamento 7 do Sambaqui do Moraes. A posição dele ele tá orientado, ele tá deitado, a cabeça dele tá para cá, a bacia dele para cá, então ele tá orientado no sentido leste-oeste, cabeça para o oeste, certo? A essa altura do trabalho, os arqueólogos já se animam a fazer as primeiras estimativas. Eles calculam que neste sítio deve haver perto de 400 sepultamentos. Ao longo do litoral brasileiro, existem centenas de sambaquis. Os maiores deles, formando imensos monumentos, ficam no litoral sul de Santa Catarina e foram construídos há cerca de 5.000 anos. No Vale do Ribeira, as datações são mais antigas. Os sambaquis fluviais têm cerca de 9.000 anos. Seriam esses, então, os ancestrais dos sambaquieiros do litoral? Na verdade, os arqueólogos acreditam que havia sambaquis mais antigos no litoral, mas que foram destruídos pelo mar. Estudos sobre o paleoclima mostram que há 12.000 anos o nível do mar estava 30 metros abaixo do nível atual. A linha de costa
avançava nesta região cerca de 50 quilômetros. Isso aconteceu no final da última glaciação da Terra. As calotas polares eram maiores, concentrando mais água e reduzindo o nível dos oceanos. Estas pesquisas também estão colocando em xeque as teorias mais tradicionais sobre a rota de penetração do homem no continente sul-americano. De acordo com essas teorias, o homem saiu do leste da Ásia, atravessou o Estreito de Bering para chegar à América do Norte e entrou pelo interior da América do Sul, perseguindo e caçando animais de grande porte. Nas ossadas humanas, os arqueólogos depositam suas maiores expectativas para poder desvendar alguns dos mistérios deixados pelos homens dos sambaquis. Este esqueleto, o primeiro que foi encontrado no sítio da Capelinha, revelou uma grande surpresa. De início, os arqueólogos acharam que ele pertencia ao povo da tradição Itararé, que habitou o local entre 800 e 600 anos atrás. É aquele pé, né? Bom, essa aqui é uma tá aqui, algum osso. Não, a é gente esquerda, achou. né? Essa, mas e a mão direita? Aí a gente não achou. Eu vou preparar o crânio aqui pra gente. Levou uma semana de escavações para retirar todos os ossos. Um trabalho minucioso que envolve também a documentação de todo o processo. Os arqueólogos estimam que as pesquisas sobre os sambaquis do Vale do Ribeira ainda vão levar 2 anos para serem concluídas. Ainda falta responder a muitas perguntas sobre esse misterioso povo. Os arqueólogos conhecem bem seus cemitérios, mas não sabem onde eram suas moradias. Descobriram que eles formaram sociedades mais antigas, numerosas e complexas do que se imaginava, mas desconhecem seu destino. Foram extintos por outros povos, misturaram-se. Cada mistério que eles decifram acaba levando a novos mistérios, encobertos por 10.000 anos de história. E para finalizar, eu quero agradecer demais a você que assistiu até aqui. E como de costume, eu vou deixar um abraço para quem comentou a nossa última resenha no YouTube, comentário diretamente no YouTube, tá legal, pessoal? Que foi sobre a rodovia Regis Bittencourt. Um abraço para o Rildo Júnior 013, grande youtuber, meu amigo Flávio Pedroso Rocha, muito obrigado, viu, Flávio, pelo comentário. Walter Kawamura, Elisandra Aparecida Nóbrega, proprietária do portal O Vale do Ribeira, juntamente com seu esposo Camilo. Quero mandar um super abraço para o Camilo, para esse casal maravilhoso aí. Mandar um abraço para Zanita de Paula Silva, André Luiz de Almeida, Sérgio Lemos, Rogério Matsumi, canal do Girafa, muito engraçado esse canal, vale a pena também você conferir. Tiago Souza, José Cervelin e Wesley Recoba. Muito obrigado pela participação de vocês e olha só que coincidência. Toda vez que a gente está aqui se despedindo, o sino da Igreja Matriz São Francisco Xavier toca. Mas como vocês sabem, é para te lembrar de acionar o sininho, para vocês nunca, jamais perder nenhum novo vídeo aqui do canal. Tá legal? Eu espero vocês até o próximo resenha, se Deus permitir, é claro, pois Ele é o dono de tudo e de todos. Forte abraço e até a próxima.